gravando. Isso aí, galera. Sejam aí bem-vindos a esse novo ano, diferente de tudo que a gente imaginava que poderia ser. Esperávamos que fosse presencial, infelizmente ainda não temos condições de segurança disso acontecer. E eu acredito que nós terminaremos esse ano dessa forma, não teremos aula presencial esse ano, pelo menos é um pensamento que eu tenho. Mas seguimos aqui, né? Igual estaca no banhado, firme e forte, que vai dando pressão na água e vai segurando cada vez, vai ficando mais sólido. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Sejam aí todos bem-vindos, aos que conseguiram sobreviver ao ano de 2020 na escola, fizeram suas atividades, passaram, e espero que a gente possa ter bastante êxito nesse ano. É uma disciplina diferente das que eu já ministrei, uma disciplina nova para mim, não tinha pegado essa disciplina ainda. A professora Andréia, que é a titular da disciplina, está de licença maternidade, e aí eu vou substituí-la nesse ano. E a gente vai trabalhar a disciplina diferente do que já vinha sendo trabalhado, a gente vai usar uma linguagem diferente, tudo novo, e essa modalidade toda é EAD, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o plano de ensino. Ele já está disponível no Swap, vocês sabem que agora é tudo pelo Swap, vocês fizeram a rematrícula, então vocês já conhecem o Swap, já acessaram. Depois a gente vai pegar um dia aqui só para fazer um treinamento do Swap, quais são os pontos que vocês precisam ficar atentos, como fazer as coisas lá dentro e tal, para dar um help para vocês. E já está lá disponível, eu vou colocar no Ava também, o arquivinho do PDF, e as nossas comunicações nós vamos fazendo pelo Ava. Mas deixa eu projetar a tela. Eu não vou projetar a tela, propriamente dita, não sei se vocês conseguiram reparar, mas aí na minha webcam tem umas molduras, tem uma coisa diferente. Então, eu vou apresentar o slide da aula pela minha webcam. Vai aparecer na minha imagem da webcam, tá? Porque assim eu consigo fazer a apresentação no monitor externo e consigo visualizar o chat aqui e ficar em contato com vocês ao mesmo tempo. É uma forma diferente. Então, para vocês visualizarem de um tamanho maior, quem está pelo computador, até mesmo pelo celular, quando você posiciona o mouse em cima da câmera, ou quando você toca pelo celular, tem aquele pin, né, um pinozinho para você marcar. Quando você clica nele, a imagem vai ficar grande, vai ocupar toda a tela do celular e do computador. Então, façam isso para que vocês vejam a minha imagem em tamanho aumentado, para que vocês possam visualizar a apresentação e terem condições de ler para acompanhar. Se alguém não conseguir, já avisa aí, usa o recurso de levantar a mão, e aí conforme eu for visualizando aqui, eu vou abrindo a palavra para vocês. Fechado? Alguma dúvida aí? Antes da gente começar? Acredito que não, professor. Vamos embora. Beleza, acho que está visível aí, né? Sim, só está visível. Fechou. Então, a gente vai trabalhar aqui com a nossa programação web, certo? Então, só para fazer aquele praxe da apresentação, né? Minha formação, meu nome aí. Então, isso é de praxe para a gente ficar, vai colocar lá no Ava, né? Então, vocês já me conhecem, a gente já está junto aí há algum tempo. E aí a gente vai falar sobre a ementa da disciplina, tá? O que o PPC, essa disciplina, prevê na ementa? Então, a gente vai entender quais são os fundamentos de um sistema web, vai trabalhar com a linguagem de marcação, que nada mais é do que a HTML, a linguagem, né, as folhas de estilos em cascata, que é o CSS, vem do inglês, Cascade Style Sheet. Vai conhecer os conceitos de linguagem de programação web, as definições do que é front-end, as definições do que é back-end e tal, tudo certinho. O acesso e a interação das páginas com o banco de dados. Então, ano passado, vocês viram, desde o
Vocês viram o começo de banco, esse ano vocês vão dar continuidade em banco de dados, acredito que é com o professor Wesley, né? E aí a gente vai ver como que vai fazer essa integração, essa interação das páginas com o banco de dados, que a gente faz nos nossos sites no dia a dia, né? Você vai lá no Facebook, posta alguma coisa, vai no Instagram, posta alguma coisa, como que isso fica armazenado, como que isso recupera esses dados, enfim, a gente vai ver tudo isso, como isso vai ficar. A questão dos design patterns, que são os padrões de design, né, nada mais são do que boas práticas de desenvolvimento para que a gente possa ter uma qualidade no sistema, no software produzido, certo? E aí a gente vai trabalhar propriamente dito com o desenvolvimento das aplicações utilizando frameworks. Então a gente vai entender o conceito de framework, ver qual é a vantagem e às vezes a desvantagem de utilizar um framework e especificamente nós vamos trabalhar com um framework no decorrer do nosso ano, tá certo? Vamos entender e conhecer um pouquinho sobre a questão do versionamento de código, o Git, né? Para quem já tem alguma familiaridade, para que a gente possa manter o nosso código versionado, para se precisar restaurar algum problema, enfim, é bem interessante esse versionamento. E, claro, a gente precisa trabalhar com a questão da segurança da informação, que ela é base em todo o sistema, e nos sistemas web isso não vai ser diferente, tá certo? O objetivo geral da disciplina, isso aqui vem do PPC do curso, né, do projeto pedagógico, é projetar e desenvolver as páginas para que elas se comuniquem com um banco de dados. Qual que é o grande negócio? A gente não quer desenvolver um site, um sistema para a web que ele seja estático. O que é estático? Aquilo lá que nunca vai mudar. Aquilo que eu fiz vai ficar daquele mesmo jeitinho o resto da vida. E não é assim que funciona hoje em dia, né? Os sites, eles são dinâmicos, eles dependem de interação. Então, essa interação para recuperar e mostrar na tela uma determinada informação, uma determinada foto, ela depende disso estar armazenado em um banco de dados. E como que a gente faz isso? É aí que a gente vai entender como criar esse sistema com essa integração com o banco de dados. De forma específica, desenvolver os algoritmos que são voltados para a web, nas linguagens específicas para a web, desenvolver as páginas utilizando os conceitos de back-end e front-end, e fazer com que essas páginas se comuniquem com o banco de dados e seja um site, um sistema dinâmico, não seja algo estático. E é o que a gente não quer, nós queremos algo dinâmico, tá certo? E aí, como que a gente vai fazer isso? Qual vai ser a divisão da parada aí? No primeiro bimestre, a gente vai falar sobre os fundamentos de sistemas, sobre o versionamento de código, para a gente já começar o nosso código fazendo esse versionamento. E aí a gente vai entrar em HTML e CSS. Eu espero que dê tempo da gente fazer isso dentro do primeiro bimestre. Caso a gente não consiga, a gente vai reordenando e encaixando para os próximos bimestres, e isso vai acontecer com todos, tá? Mas previamente, eu espero que a gente consiga trabalhar bastante, pelo menos as partes iniciais, porque esse uso do HTML e do CSS a gente vai fazer em todo o ano letivo, sempre vai ser. A gente está falando em desenvolvimento para web, então a gente vai usar HTML e CSS o tempo todo, tá certo? E aí, no segundo bimestre, a gente começa a fazer a coisa ficar mais legal, botar para rodar mesmo, né? Assim, ver funcionando, com o uso da linguagem Python e o uso do framework Django. Nós não vamos trabalhar com PHP, certo? Primeiro, porque eu não sei PHP, eu sei Python, e eu penso que nós devemos estudar Python pela ascensão, por ser uma linguagem mais nova, uma linguagem mais simples para a gente trabalhar em termos de sintaxe de linguagem. Eu acho o PHP mais complexo para a gente começar a trabalhar, para quem não tem essa noção nenhuma de HTML, de linguagem própria para a web. Então, eu acho o Python muito simples, eu gosto muito. A curva de aprendizagem de Python é muito pequena comparada às outras linguagens, principalmente se a gente pegar Java, por exemplo, tá? E aí a gente vai usar o framework Django, que é um framework para a web, para nós programarmos em Python para a web, tá? A gente vai ver isso com detalhes, o que é o Python, de onde veio Python, qual a diferença de Python, por que Django, tá? E um outro motivo da escolha dessa linguagem
é porque o sistema SWAP que vocês viram, que vocês utilizaram, ele é todo desenvolvido em Python e Django. Eu desenvolvo no SWAP. Muitas das coisas que vocês veem funcionando no SWAP fui eu que fiz. Tá? Ele veio pronto, é um sistema que vem do IFRM, depois eu explico bem certinho sobre o SWAP para vocês, mas grande parte, grandes modificações eu tenho feito trabalhando nesse sistema desde o ano passado, desde meados de 2019, tá? Então eu acho interessante, se é a linguagem que o sistema institucional utiliza, eu acho legal a gente entender dessa linguagem. É uma linguagem que está em ascensão no mercado, tem demanda, Globo.com utiliza, YouTube, Netflix trabalha com essa linguagem em alguma parte dos seus algoritmos, são várias linguagens, e eu acho que é muito interessante e essa facilidade que ela tem, beleza? Então, já no segundo bimestre, a gente vai começar a trabalhar, criar uma página do nosso sistema, nosso site, né? Vamos chamar de site, sistema, é sempre a mesma coisa, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar no CRUD. Vocês vão entender o que é um CRUD, para que serve, como faz, e vocês vão fazer esse CRUD aí, tá certo? E aí a gente vai avançando com o CRUD feito, com a página inicial feita, a gente vai começar a criar os formulários, vai fazer esse CRUD funcionar, né? Só para vocês se situarem, CRUD é um acrônimo de Create, Restore, Update e Delete. Então, é criar, recuperar, atualizar e apagar. São as 4 operações básicas de um banco de dados, né? Insert, Delete, Update e o Select, né? Então, é através dessa interface, que a gente chama de CRUD, que a gente vai inserir os dados no banco de dados, vai editar, vai apagar, se for preciso, e vai recuperar as informações para poder manipular. Então, a gente vai fazer tudo através dessa interface. E lá, fechando o ano, a gente vai trabalhar com a questão dos relatórios, que nada mais é do que a gente fazer selects, né, no banco de dados para exibir as informações que o usuário quer. Claro que isso demanda uma certa personalização, um entendimento e uma integração entre as estruturas, tá certo? Então, essa é a ideia, a gente vai trabalhar isso dentro do ano letivo. Essa divisão não necessariamente é rígida, tá certo? A gente pode ser um pouco mais maleável, uma coisa que tem um pouco mais de dificuldade, a gente trabalha por mais tempo, algo que tenha sido mais fácil de entendimento, a gente já dá sequência e começa a adiantar outros conteúdos para a gente ter mais tempo de prática e tudo mais. Mas a ideia é que vocês saiam no final do ano capazes de criar um sistema web em Python com o uso do framework Django e prontos para colocar isso online e trabalhar com eles. Então, vocês vão ter condições totais de desenvolver um sistema completo e colocar ele online para funcionar, e ainda de graça, tá? Tem alguns servidores de hospedagem que a gente consegue utilizar gratuito, e a gente vai conhecer isso tudo no decorrer do nosso ano, beleza? Nas próximas aulas, eu vou mostrar qual é a ferramenta que a gente vai utilizar. A ferramenta, ela é gratuita, tem a versão paga, e essa versão paga, que é a profissional, ela é disponível de forma gratuita por um ano para alunos e professores. Então, eu vou ensinar vocês a baixarem a versão gratuita, top de linha, que acessa todos os recursos de forma gratuita e tudo mais, tá certo? Tem para Windows, tem para Linux, acredito que tem para Mac, caso alguém utilize Mac. Eita, aqui. Foi para o último slide, espera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá, eu bati no apresentador aqui e ele fechou, ficou com a tela preta, beleza? Então, como que isso vai ser dividido? A nossa disciplina, ela tem uma carga horária de 160 aulas, 160 horas. É aula pra caramba, né? É bastante aula, bem mais do que o normal que vocês estão acostumados de 80. Então, a gente tem 4 aulas por semana e isso vai ser dividido como? 80% dessa carga horária, ou seja, 128 aulas, vão ser trabalhadas como a gente está trabalhando aqui, como se fosse presencial. É a nossa aula, o normal, tá certo? Como nós estamos nessas atividades remotas, através das atividades não presenciais, em virtude da pandemia de Covid-19, essas aulas, essa vai ser feita, né, a forma dela, a metodologia, vai ser como nós estamos agora, através do Google Meet, através do AVA, que é o Moodle, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, e, eventualmente, algumas coisas eu vou, por exemplo, essa aula gravada, eu vou subir ela para o YouTube, e do YouTube eu vou jogar para o AVA, para vocês acessarem,
E as aulas que eu for gravando e deixar gravado para vocês, eu também vou colocar no YouTube e vou disponibilizar no AVA, bem organizadinho para vocês assistirem. Por quê? A ideia não é que a gente tenha toda santa sexta-feira, de 1h30 às 5h10, esse momento online aqui. Primeiro, é extremamente desgastante essa aula online, para vocês e para mim. Segundo, eu sei de N empecilhos que podem acontecer. Vocês tá praticamente em horário de almoço, quase todos estão ajudando nas tarefas de casa, então tem que ajudar a fazer o almoço, tem que ajudar a lavar a louça, tem que ajudar a cuidar do irmão pequeno, tem que cuidar da casa, enfim. Eu entendo isso e eu sei que é difícil esse momento, além de, claro, ter a questão do acesso à internet. Alguns estão utilizando dados móveis, eu sei o quanto que esses dados móveis são consumidos quando a gente está aqui no Meet, tá? Então, para evitar e facilitar para vocês, a ideia é que eu grave os conteúdos em vídeos curtos, de no máximo aí 10, estourado 15 minutos, e vou disponibilizando no YouTube, e vou subir para o YouTube e vou disponibilizando no AVA, bem organizadinho, a sequência do que a gente precisa fazer, a sequência dos exercícios que vocês precisam fazer, e claro que em alguns momentos a gente vai ter esse espaço aqui para tirar dúvida, para fazer uma aula ao vivo, como a gente está fazendo. Mas não é o nosso foco, tá certo? Para facilitar, mais para vocês, porque eu acho que fica mais prático. E vocês têm, apesar de ter o horário reservado para a gente ter essas 4 aulas, mas tem uma sobrecarga muito grande de atividade de todas as disciplinas, eu sei muito bem disso. Então, dá para vocês se organizarem melhor em relação a isso, beleza? Esse é o combinado que a gente vai fazer. As aulas, se nós estivéssemos de forma presencial, nós teríamos os sábados letivos para que a gente feche o calendário com a quantidade de dias letivos que a legislação obriga. E nós temos essa divisão aqui nas atividades remotas também. Então, 20% da carga horária, elas vão ser referente aos sábados letivos e também vão ser trabalhadas dessa mesma maneira, de forma EAD, nas atividades, como a gente sempre fez, tá? Então, 32 aulas serão dessa forma. Essa divisão é simplesmente para deixar bem claro para vocês que vai acontecer essa divisão lá no cadastro, na metodologia das aulas, vocês vão ver uma dizendo que é referente a um sábado letivo, tá? Mas não muda muita coisa via de regra para vocês. Fechou? E aí, como que vai funcionar as avaliações? Tudo vai ser pelo AVA, né? Não tem como, nem que eu peço para vocês fazerem no caderno, mas vocês vão ter que fazer e jogar no AVA para que eu possa avaliar, tá certo? Então, a gente vai trabalhar só com AVA esse ano, não vou trabalhar com o Google Classroom. Eu tinha visualizado uma outra plataforma para a gente trabalhar, que é o Canvas LMS. Eu tenho feito uma pós-graduação através dessa plataforma para EAD, pós-EAD. Gostei bastante, achei ela mais interessante que o Moodle, com mais recursos, com mais facilidades, enfim, achei ela bem melhor. Mas aí, eu pensei no tempo de vocês para aprender a usar a plataforma e tudo mais, pela dificuldade dessa situação da pandemia, do EAD, então eu optei para a gente ficar no AVA, tá? Mas eu vou tentar fazer o AVA de uma forma bem organizada e estruturada para que ele fique legal e acessível, porque eu sei que o AVA não é tão legal. Eu, particularmente, não gosto do AVA, tá? Mas, enfim, vai ser por ele. Nosso único meio de comunicação será pelo AVA. É o único canal oficial de comunicação entre vocês e eu, é o AVA, tá certo? E é só pelo AVA. Deu para entender, né? Fechou. Todas as atividades valem 100, normal, padrão que eu já adoto com vocês desde o ano passado. A gente pode ter atividade individual, atividade em grupo para facilitar, mas todas vão valer sempre 100 e a média aritmética dos bimestres reflete a nota de vocês. Beleza? Perdão. E aí, talvez isso pode sofrer alguma alteração no decorrer do ano, isso é normal, de acordo com o que a gente sentir que está acontecendo, isso pode ser modificado ou não, beleza? Não tem tempo ruim em relação a isso aí.
A bibliografia básica do curso é essa aqui. Isso aqui também está disponível no AVA, no SWAP, já está no plano de ensino. Isso que eu estou apresentando para vocês é o plano de ensino que está no SWAP, tá? Aqui é a continuação da bibliografia básica. A gente tem a bibliografia complementar. Aqui tem um pouco de PHP, porque é interessante vocês conhecerem PHP. Eu estou filtrando alguns materiais que foi disponibilizado agora, a minha biblioteca, que é a biblioteca digital do IFRO, não sei se vocês já viram, vocês têm acesso pelo SWAP através dela, muito legal, muito boa. Ela foi liberada essa semana, então eu estou filtrando os materiais que tem lá, os livros, para colocar aqui na nossa bibliografia complementar, e quando isso for atualizado, eu aviso vocês, vai estar atualizado no plano de ensino, no SWAP e no AVA, tá certo? Tem bastante de PHP, porque são os livros físicos que a gente tem lá na escola, e a gente precisa integrar as obras que a gente tinha. Como a biblioteca ainda não estava disponível, eu não fiz essa alteração aí, fechou? E aí, para a gente não perder aquele costume, né, uma frasezinha da semana, algo motivacional para a gente pensar. Não vou passar um vídeo aqui, porque vai ficar ruim pelo Meet, eu testei, não fica bom. Depois eu coloco alguma coisa e vou organizando lá no AVA um tópicozinho para a gente da frase do vídeo da semana, deixar bem organizadinho lá, que eu acho que é legal. Isso aqui eu já mostrei essa frase para vocês, já trouxe esse pensamento, e ele, mais do que nunca, é verdadeiro, né? Que quando a gente quer mudar, a gente quer algo, o primeiro passo que a gente tem que dar é decidir não estar mais onde a gente está. A primeira coisa que a gente precisa fazer é decidir pela mudança, de fato. Não adianta só esperar a mudança no sentido de sentar e esperar que aconteça. É preciso fazer, né? Levantar a bunda da cadeira e correr atrás. E é isso que a gente precisa fazer no decorrer desse ano para buscar atingir esses nossos objetivos, ser aprovado nas disciplinas, finalizar esse ano com sucesso, passar por essa pandemia o mais tranquilo possível para que a gente siga com a nossa vida no dia a dia. E aí? Fala comigo. Então, basicamente, a gente vai aprender sobre criar algum site pelo bloco de notas. Esse bloco de notas. A gente vai usar uma ferramenta de desenvolvimento profissional de sistemas para web, de sites, né? Mas a ideia a gente chama de sistema para web porque não é uma coisa estática, parada. Ele tem interação, ele usa o banco de dados, dá para fazer algo bem robusto e bem legal, tá? Então, a ideia é essa. O bloco de notas, dá para fazer? Dá. A gente vai usar? Não. Nem o bloco de notas, nem o Notepad++. A gente vai usar uma ferramenta que se chama PyCharm, da fabricante JetBrains, que é um ambiente de desenvolvimento, uma IDE, específica para o desenvolvimento de Python e Django. Ela é própria para isso. Do mesmo jeito que a JetBrains tem o PHP Storm, que é uma IDE específica para o desenvolvimento web com PHP, ela tem o PyCharm, que é uma IDE específica para o desenvolvimento web com Python e Django, tá certo? Então é isso que a gente vai usar. Dá para usar o Visual Studio. Eu não gosto muito, eu prefiro o PyCharm por algumas facilidades que ele tem, e algumas particularidades do Django que a gente precisa trabalhar. Mas aí fica a critério de vocês. Eu vou orientar o PyCharm, vou ensinar a manipular o PyCharm, fazer o download, instalar e tudo mais. A gente vai ter um momento para isso aí. Tá? Mas vai ser algo bem robusto, algo bem feito. A gente não vai fazer uma coisa meia boca não, tá? Eu disse aquilo porque eu fiz um cursinho com a Andrea na Semana Tecnológica. Aí eu aprendi pelo bloco de notas, foi muito legal. Dá para fazer também, né? Só que o bloco de notas é extremamente simples, né? Se você usar as tags do HTML e toda a estrutura do site, quando você salvar como HTML e abrir pelo navegador, vai funcionar perfeito. Só que isso aí é o desenvolvimento estático, né?
Se você precisar alterar alguma informação, você tem que editar, digamos assim, o código-fonte do site mesmo, né? Tem que abrir o arquivo, ir lá, editar na unha, algumas coisas que poderiam ser dinâmicas, né? Por exemplo, você vai no site, lá no Facebook, você quer trocar o nome e tudo mais, você mesmo faz, você não depende do desenvolvedor do Facebook fazer isso para você. Mas a ideia é aquela mesma, tá? Usar os mesmos códigos que tem lá da linguagem de marcação, que é HTML, e aí a gente vai aprender a programar com Python também para fazer o negócio ficar extremamente mais legal. Muito bacana a ideia, viu? Começar por um outro programa. A gente já vai começar no profissional, no top logo. Já, vamos falar assim, vamos botar rasgando mesmo, para que vocês saiam daqui com condições totais de desenvolver um sistema web e botar para rodar, entendeu? Essa é a ideia. Professor, eu sei que não tem nada a ver com a aula do senhor, mas a gente vai começar a mexer com Python para fazer na aula do senhor. E até alguns segundos anos me disseram que por eles não terem aprendido Java no primeiro ano e por o Python ser mais fácil e mais acessível, eles vão passar a utilizar. E isso meio que vai se tornar meio que uma regra, até mesmo quando as aulas presenciais voltarem, substituir o Java pelo Python. Ó, José, falando por mim, é uma briga que eu tenho já há alguns anos de tirar o Java e trabalhar com Python. Porque, por exemplo, no primeiro ano, se você vai aprender lógica de programação, lógica de programação não é programação, é lógica. Aí você vai aprender em Java. Você passa mais tempo aprendendo Java do que lógica, porque Java não é de Deus. Eu acho muito complexo Java. Você Concordo. entendeu? Dá Não, uns Java não é erros de na. Deus. Verdade, não é Não, de não. Deus não. Já Não, não não, foi feito não. por Jesus. É uma Dá linguagem extrema, não estou dizendo que não presta, tá? Não é isso. É uma linguagem extremamente poderosa, ainda é uma das linguagens mais usadas no mundo, mas assim, eu acho ela uma linguagem muito complexa para se ensinar, por exemplo, lógica de programação. Então já é uma. Aí a Adriana defende o Java com unhas e dentes. E eu defendo o Python com unhas e dentes. Porque eu acho o Python muito mais simples para se aprender lógica. Mas enfim, não é essa a discussão. Mas sim, esse ano possivelmente vai haver essa mudança. A parte de programação orientada a objetos do segundo ano não vai ser em Java, vai ser em Python. E eu vou fazer programação web com vocês em Python, com Django, porque eu acho mais simples e eu acho que é uma linguagem mais atual, uma linguagem que tem mais potencial de crescimento em relação ao Java, e uma linguagem mais prática, que eu não quero que vocês saiam daqui desse ano só tendo sido aprovado e não sabendo fazer as coisas, só para ser aprovado por ser aprovado. Eu quero que vocês tenham condições de, no final desse ano letivo, ou até mesmo bem antes, terem condições de desenvolver um sistema web. Tanto é que tem umas propostas para que a gente faça de umas parcerias do Instituto com algumas outras empresas públicas aqui do município, que já me chamaram uma reunião desde o ano passado, e aí eu preciso organizar, ver o desenvolvimento de como está sendo isso com vocês, para a gente aceitar esse desafio e colocar para fazer, como fosse um projeto, a parte e tudo mais. Mas é isso que eu quero, eu não quero simplesmente que vocês façam de conta que aprenderam, porque o Java acaba sendo isso, se você realmente não for se dedicar a isso. Eu fiz uns cursos ano passado de Java, naquele Alice e no Greenfoot, que são aplicativos para ensinar a programação em Java. Meu amigo, aquilo não é de Deus, tá certo? E eu não quero essa dificuldade para vocês, eu quero facilitar ao máximo, tá? José, fechou? Sim, não, professor, mas assim, para relatar um grande problema, ano passado a gente estava fazendo programação orientada a objeto. Puta que pariu, o Java conseguia dar erro numa coisa que você já tinha corrigido 5 vezes. Você corrigia um erro, aparecia mais 5. Aí você apagava todo o programa e fazia tudo de novo. Ah, o erro não é do Java, né? O erro é do programador. Exatamente, isso Sim, eu ia falar. é nóis. linguagem, né? É, Mas, não, é enfim, nóis. o Java é mais complexo. Vocês vão ver o quanto o Python é mais simples, tá certo? Só para a gente seguir a ordem aqui, a Sara está com a mão levantada. Sara, quer falar? Por favor.
Sara, tá com a mão levantada sem querer? Ou ela saiu? Alô? Eu saí Ô, da professor. reunião sem querer. Eu Então, imaginei. Manda bom, ver. eu queria perguntar se a gente usar outras linguagens junto com o Python, por exemplo, JavaScript ou alguma outra linguagem ali, vamos dizer, junto com Python, igual às vezes acontece com PHP. Boa pergunta. Sim, isso acontece. A gente tem a linguagem de marcação, que é o HTML, que vai fazer a interface para a gente, junto com o CSS. E aí, no back-end, na retaguarda, a gente vai trabalhar com Python e o framework Django. Só que lá na interface, no front-end, para fazer algumas interações, a gente vai trabalhar com o JavaScript. A gente vai entender isso lá na frente, mas a grande diferença é que no Python, né, a linguagem de back-end, como é o Python e o PHP, eles trabalham lá no servidor. Quando eu preciso que alguma coisa aconteça no navegador, aí eu vou utilizar o JavaScript para fazer algumas coisinhas de design ou algumas interações do usuário, por exemplo. Ao clicar numa opção, esconde a outra ou mostra aquilo, entendeu? Mas a gente vai acabar utilizando o JavaScript. Eu confesso que não vai ser o meu foco ensinar JavaScript lá no osso mesmo. Não porque ela não tem nenhum parentesco com Java, tá, galera? Fiquem tranquilos, o JavaScript não tem esse parentesco com Java, apesar de ter o nome bem próximo ali. Mas é porque eu acho que, né, eu penso que o foco da disciplina é ensinar vocês a criar uma interface HTML com um back-end funcionando. A gente tendo tempo, é claro que a gente vai explorar o JavaScript e ele é uma ferramenta, uma linguagem extremamente útil para a gente explorar. Mas não vai ser o foco, mas a gente vai trabalhar sim, beleza? Ô, professor, a gente vai usar. Ano passado a gente, para linguagem tipo, no orientado a objeto, a gente usou as aulas do Guanabara e alguma coisa assim. A gente vai usar mais os livros ou você vai recomendar tipo, algumas videoaulas, coisa assim do tipo? Cara, a ideia é que eu grave todas as aulas que vocês forem precisar, tá? A ideia é essa. Mas a gente vê como vai se comportar aí, se for o caso, eu passo igual ano passado, eu passei um cursinho para vocês de banco que valeu uma parte da nota. Pode ser que eu passe também alguma coisa complementar, mas a ideia é que eu mesmo grave todo a estrutura do zero até o final e vou disponibilizando para vocês semanalmente, tá certo? Fechou. Fechou. Cara, falando nisso aí, agora que eu tô me tocando aqui, eu acho que eu apaguei um slide aqui sem querer e eu tô lembrando que ele não passou, era em relação aos avisos. Acho que na hora que eu apaguei o slide aqui, ele foi junto quando eu estava editando. Então, nossas aulas vão ser todas as sextas-feiras, nesse horário, das 13h30 às 17h10. Isso não quer dizer, como eu já falei com vocês, que a gente vai estar 100% online pelo Meet, tá? Então, eu espero que isso não aconteça o tempo todo. Quando nós formos ter algo ao vivo, vai ser sempre pelo Meet. Eu até queria usar o Teams, mas eu acho que vai dar mais trabalho para ensinar o Teams do que qualquer outra coisa. Então, a gente vai deixar para lá e vai se manter no Meet, certo? E eu vou falar com vocês bem sério agora. Por exemplo, igual a gente está aqui. Quando a gente for ter alguma aula aqui no Meet, eu quero vocês com
com a web aberta, tá certo? Porque é bem ruim. Eu não sei se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, se vocês colocaram o celular, ligaram entraram na sala do Meet e saíram. Então, eu vou obrigar vocês a usarem a câmera, salvo que não tenha o recurso específico para isso, tá? Porque é bem ruim. Primeiro que a gente já está nessa situação de pandemia, esse momento online, ele é bem cansativo, bastante, né, pra gente, para vocês e para mim. Então é bom, pelo menos, eu olhar para a cara de vocês, ver a cara que vocês estão fazendo, se vocês estão olhando para aula ou não. E eu vou realmente exigir isso de vocês. Não tem problema fazer faxina. Eu faço também todo dia cedo aqui, eu que organizo a casa aqui. Não tem tempo ruim, não. Só botar um boné, tá de boa. Eu tô aqui com a camisetinha do Dragon Ball, do Trunks, na esperança de um futuro melhor. Vocês não pegam, não sei se vocês pegaram a referência aí. Peguei sim, professor. Peguei a Mas referência. eu realmente espero que vocês façam essa boa ação aí, tá? E só pra gente falando aí do Java, né, e do Python, dê uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o código para eu escrever Hello World em Java. 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? Olha em Python, é só uma. Aqui já é o resultado da compilação. Isso aqui, em Python, faz a mesma coisa que isso aqui em Java. Ó. É top, né não? A minha vida é uma mentira. Você quer outra coisa top no mundo? Python não tem ponto e vírgula. Não precisa. Agora já me ganhou, professor. Já me ganhou. Tantos programas eu deram errado que eu esqueci de um ponto e vírgula, professor. Nossa, Além de não ter ponto e vírgula, o Python também não tem. Por exemplo, como o Java, a questão de você ter que abrir e fechar a chave. Não precisa. Então, se eu for fazer um if, eu não preciso abrir e fechar a chave na hora de fazer o if, na hora de fazer o else, nada. Professor, Everton, então, a no gente... caso, quebra de linha importa? Sim. Aí a indentação faz toda a diferença. A gente vai ver isso aí lá no dia a dia. Ô, Everton, para você fazer isso, você usa alguns frameworks da linguagem Python para fazer a programação para a web. Aí você tem como abrir as janelas, abrir os botões, e da mesma forma que você faz no Java. Só que você vai escrever desse mesmo jeito. Sem ponto e vírgula, sem necessidade de abrir e fechar a chave, tudo muito mais prático e rápido, entendeu? Mas dá para fazer também. Inclusive, tem um framework do Python, se eu não me engano é o Kivy, acho que é o Kivy, que você consegue programar em Python para Windows, Android, Mac. Com a mesma linguagem, você faz um programa que roda, você consegue compilar para os três ambientes. Aí tem o Flask também, que é um framework para aplicação web, para aplicações mais simples. O Django é para algo um pouco mais robusto. Então, é mais prático. Eu acho extremamente mais simples o Python. Tanto é que meu conhecimento de Python era zero. Zero. Eu aprendi Python pelo mestrado. Meu orientador, o desenvolvimento que ele pediu no mestrado, ele queria que fosse em Python, porque grande parte da linguagem científica é em Python, né, para análise de dados, data science. Então, o desenvolvimento do que ele queria precisava ser em Python para quando nós fizéssemos essa integração com data science, ser mais prático, né? E eu tive que aprender Python. E em questão de em 3 meses eu já conseguia produzir sites rodando e hospedado e rodando. Claro que é óbvio que a gente vai melhorando com o tempo e tudo mais. Mas em questão de 3 a 6 meses aí, top. Realmente eu saí do zero a colocar um site em funcionamento, hospedado e funcionando.
Claro que você vai melhorando com o tempo, vai estudando, vai fazendo mais cursos, mas, igual eu falei, a curva de aprendizagem, ela é muito pequena comparada às outras linguagens, por essa facilidade, por essa simplicidade de Python. Eu acho bem mais fácil, eu acho que vocês gostaram também. E é agora que a gente agradece o orientador. Cauê, pode até ser, só que, por exemplo, muita coisa que já existe é em Java. E para você fazer uma migração disso, dá muito trabalho. Só para você ter uma ideia, o Banco do Brasil e até mesmo os próprios institutos federais, os órgãos federais, eles usam um sistema chamado SIAP, que é o Sistema Integrado de Administração de Pessoal, uma coisa assim. Esse sistema ele é desenvolvido em COBOL. Cara, COBOL é uma das linguagens mais antigas que se conhece aí. É aquele trem de tela preta que é DOS, é basicamente DOS, ele é baseado em DOS. Que tudo é naquela telinha preta que você tem que... Não tem mouse, não existe. Então, assim, até hoje o sistema é esse. Há alguns anos começou a estruturação para migrar isso para um sistema de interface web, que eu acho que é Java, não tenho certeza. Então, assim, é por isso que pode ser que o Java vá perder espaço no mercado, vai perder, porque novas aplicações não vão utilizar o Java propriamente dito, né? Mas ele ainda existe, vai existir por muito tempo, porque a quantidade de sistemas feitos em Java é muito grande. Então precisa de mão de obra especializada e vai precisar por muito tempo ainda. É isso aí, Rafael, esse sistema mesmo, esse aí, ele é feito em COBOL. É algo surreal, é algo surreal. Deixa eu pegar Ô, professor, aqui. Fala. tipo, você falou até agora as vantagens do Python ser mais fácil de programar, mas tipo, ele não teria algumas desvantagens em relação às outras linguagens, sei lá, tipo, uma estruturação mais simples, que seria mais suscetível a acesso de invasores? Olha, em relação a isso, não. O próprio framework Django, ele faz as mesmas verificações de segurança que gente, fugiu o nome. O Laravel do PHP faz, que o Zend do PHP faz. Então, assim, os frameworks têm uma estrutura de segurança bem bacana. O que pode ser uma desvantagem é que você não vai ter tantos servidores para fazer essa hospedagem, né? Por exemplo, aqui no Brasil, brasileiro mesmo, acho que tem um ou dois. O HostGator, não sei se faz. A Local Web, eu acho que não hospeda site em PHP ou em Python. Então, assim, você tem algumas desvantagens nesse sentido, mas, particularmente, eu vejo muita vantagem. Talvez uma outra desvantagem é que a documentação para PHP, por exemplo, é bem mais ampla, você vai encontrar muito mais material disponível em PHP do que em Python. Talvez você encontre muito mais profissionais para te ajudar em PHP do que em Python. Mas, assim, eu realmente não vejo tanta desvantagem, não. Eu vejo muita vantagem. E se a gente pensar, por exemplo, que Netflix usa Python, Globo.com usa Python, YouTube usa Python, então não é uma linguagem tão ruim assim, né? Se a gente for parar para pensar, são sistemas extremamente robustos, né? O Netflix da vida aí é algo mundial, o YouTube, pelo amor de Deus, não se fala. Então é algo surreal de grande, de segurança que esses caras têm, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, COBOL tem umas versões aqui de 1974, 1968. Então, assim, um negócio osso duro de roer. É bem antigo e ainda é usado hoje, também em 2021, sabe? Então, essa migração do Python aí para o Java para Python não é assim do dia para a noite que as coisas acontecem, né? Tem outra também, ó, para vocês, não sei se vocês lembram da... Ô, gente, você vai fazer um algoritmozinho, alguma continha lá no
em Java, tinha que declarar variável, era um negócio de outro mundo para você fazer isso e tal, né? Bem surreal. Deixa eu colocar o... Acho que vocês estão vendo aí o console do CMD aqui. Sim, dá para ver. Meu, eu já coloquei, eu já abri o Python, eu já estou dentro do ambiente, eu estou pronto para programar em Python aqui. Então, eu vou fazer uma operação aqui de somar 2 valores, né? Não precisa declarar variável, fazer, atribuir valor, receber, fazer a soma e depois fazer o resultado. Pronto, fiz a conta ali. Já atribuí. Eu não preciso declarar as variáveis antes. Por que a gente aprende o mais difícil logo de Porque começo? depois vocês ficam bom no mais fácil, né? Você não precisa fazer aquela declaração de variáveis, né? Como é que vocês declaram a variável lá em Java? Era lá em cima, a gente ia colocar o tipo de variável, o nome dela e ainda tinha algumas condições que, tipo, elas não poderiam começar com caracteres isso aí e se nem com mantém. números. Isso aí é fixo em qualquer linguagem que vocês forem utilizar. É a regra de nomeação de variável e parâmetro e tudo mais. Não pode começar com número, não pode ter espaço entre eles, não pode ter caractere especial. Isso aí vai ser sempre, desde o Portugal a qualquer linguagem que vocês forem utilizar. Uhum. Aí depois ainda tinha, como o senhor falou, que a gente tinha que fazer a variável de um número e depois de outra para fazer a operação deles, e uma da variável tinha que receber para que ela fosse usada. E lá em cima, a que fosse receber, ela tinha que ser inicializada. Então, você ia ter que declarar a variável aqui, por exemplo, declarar uma variável chamada valor A. Então, eu tinha que colocar que ela ia ser um valor A, né? E depois de declarar a variável, eu tinha que atribuir o valor a essa variável, certo? Ou eu já poderia fazer aqui, né? Dizer que ela valeria 250. Mais ou menos assim, né? Sim. E o ponto e vírgula para eu não esquecer, né? Beleza. Nunca se esqueça, pessoal. Nunca se esqueça, por favor. Em Python, para eu declarar uma variável, vou declarar uma variável. Pronto, declarei e já atribuí um valor para ela. Eu não preciso definir o tipo. Eu não preciso declarar ela antes, fazer uma declaração total de variáveis, eu declaro ela na hora que eu quiser. E o Python já entende, de acordo com o valor que eu passar para ela, se ela vai armazenar string, se vai ser inteiro, se vai ser float, se vai ser booleano, enfim, tá pronto. Se eu mandar imprimir aqui, ó, print, variável valor, já sai lá o valor que essa variável tem dentro dela. Show, né? Raíssa, você tinha levantado a mão? Eu tinha, professora, é que eu tô com uma dúvida assim. Por exemplo, se algum usuário for dar o valor da variável, assim, o valor da soma, os valores para a gente somar, é da mesma forma ou tem que fazer de algum outro jeito? Se a gente for trabalhar de forma bem simples, ali só para aprender Python, você tem o esquema do input, da mesma forma que você teria no Java, no Portugal, no Pascal, você tem como fazer com que o usuário digite o valor. Mas a forma de declarar isso também é bem mais simples de se fazer, né? Perdão. É bem mais simples de a gente fazer isso. Valeu. Mas a gente não vai usar assim, tá? A gente vai fazer com que o usuário digite os valores para a gente através dos formulários em HTML, usando os inputs do HTML. Aqueles campinhos que a gente usa no nosso site, quando a gente vai fazer os nossos cadastros, a gente vai pegar os valores que o usuário digitar lá e vai trazer para o banco de dados e fazer as operações que a gente precisa fazer dessa forma, tá? Tudo pela interface web. Mas, será que se a gente voltasse presencial hoje, vocês iam estar nesse silêncio? Vocês iam tocar fogo na sala, vocês iam derrubar a escola. Saudade.
Mentira, É não é. verdade, é verdade. Eles iam tocar fogo no Verdade da mundo, escola, sério verdade mesmo, da escola. certeza. É, uma coisa que eu Diga. fiquei. Uma coisa que. Não, professor, eu acho que não vai ter nada a ver com ela, mas uma coisa que estavam falando, principalmente a minha tia, que ela trabalha na área da saúde, pelos comentários dela, que, tipo assim, a vacina ser disponibilizada para todo mundo, mais ou menos vai ser, acho que do fim de maio para. Entre maio e junho, entre aspas, ser disponível para todos. Cara, eu acredito que vai bem mais do que isso. Porque, por exemplo, se nós pensarmos aqui, a gente tem aí 220, 230 milhões de habitantes no Brasil. Desses daí, os menores de 18, por enquanto, não vão tomar. Então, você coloca aí uns 160, 170 milhões de pessoas que estão aptas a tomar vacina. Então, 160 milhões são 320 milhões de doses. Ou 170 vai dar 340 milhões de doses. O Butantan, até setembro, vai produzir 100 milhões. A Fiocruz deve produzir até o final do ano mais uns 200 milhões, 250 milhões, uma coisa assim. Ou o Butantan vai produzir 150. Eu sei que lá para o final do ano que a gente vai conseguir atingir aí esses 360, 350 milhões de doses. Aí, até isso ser distribuído e até vacinar, cara, eu sinceramente não acredito que esse ano a gente volte presencial, porque uma coisa é a vacina ser produzida e estar lá, outra é ela chegar aqui no estado e todo mundo vacinar. Então, a gente já está começando março e não vacinou nem os profissionais da saúde direito, todos ainda que estão na linha de frente, nem os outros. Aí depois, só o grupo prioritário, que são os idosos, profissional de saúde, quem tem doença e professor e tal, são quase 80 milhões de pessoas. E os indígenas também, não se encaixa? Tem todos eles, né, o grupo prioritário. São quase 80 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Vocês são 160 milhões de doses. Até agora foram entregues o quê? 20, 30 milhões de doses no total? Por aí. Então, sim, vai demorar pra caramba. Porque 80 milhões são 160 milhões de doses que precisa. Então, é no mínimo até o meio do ano para vacinar os grupos prioritários. Aí, se pensar, por exemplo, que vocês, pouquíssimos vão tomar a vacina por causa da idade, e para que a gente voltasse presencial, teria que todos os professores estarem vacinados, todos os técnicos estarem vacinados, toda a equipe de apoio, como cozinha, limpeza e manutenção, também estarem vacinados. E aí, se a gente pensar que a vacina, por exemplo, a Coronavac, ela vai ter o efeito da produção do anticorpo mais ou menos 40 dias a partir da aplicação da primeira dose, que aí tem a segunda dose no meio. Então, e a de Oxford parece que com 20 e poucos dias da primeira dose já começa a ter produção de anticorpos. Vamos jogar aí no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias. Se todo mundo for vacinado, assim, no osso, até o final de junho, são milagres, eu acho que isso não acontece, a gente só conseguiria voltar para a escola no final de julho, começo de agosto. A gente não vai ter condições disso. 100% eu não acredito esse ano. 100% não. Não, mas a pior coisa que tem é que, tipo assim, que poderia até colaborar meio que para que isso pudesse dar uma diminuição nos casos, seria muitas outras escolas também não voltarem, mas como vê a grande injustiça que está acontecendo é que muitas escolas particulares em Cacoal voltaram já. Que isso aqui tá... Cara, eu não vou falar assim que é uma injustiça, mas, por exemplo, é muito mais fácil para a escola particular comprar alguns insumos, né? Só antes da gente continuar essa conversa, a gente tem mais alguma dúvida da aula, senão vai ficar muito grande o arquivo aqui para baixar, vai dar trabalho, então eu vou parar a gravação. Mais alguma dúvida da aula, alguma coisa, vocês queiram falar, queiram questionar? Não, professor, até agora não. Até agora. Eu também não tô, não. Beleza, vou parar a gravação aqui. Valeu!